Tem gente que escolhe não ver, tem gente que só quer brigar. E nós fizemos este vídeo para entender como conversar com quem nega os riscos da pandemia. A primeira coisa é esclarecer por que alguns de nós tendem a não acreditar nas descobertas científicas. Isso normalmente se dá porque essas pessoas não gostam das implicações que essas descobertas têm. Outro ponto é que muitos desses assuntos têm se tornado palco de disputas políticas. Por isso, algumas pessoas pensam que por acreditar em uma teoria científica, estão por consequência apoiando um determinado candidato. As pessoas surgem então com desculpas para não aceitar aquelas teorias que não concordam. Para começar uma conversa com quem não acredita no coronavírus, é importante você se perguntar se você quer realmente ter essa conversa ou se você só quer convencer alguém a mudar de opinião. O aquecimento global, a confiabilidade das vacinas, o formato redondo da Terra, a existência do coronavírus. Todas essas temáticas se tornaram palco de discussão, enquanto as teorias científicas são deixadas em segundo plano. Há algum tempo, antes da existência do coronavírus inclusive, as vacinas voltaram a ser alvos de críticas e polêmicas. As dúvidas eram sobre a efetividade da imunização contra a cachumba e o sarampo, por exemplo, que o Brasil já venceu há tempos. Muitas pessoas as associaram ao desenvolvimento de autismo em crianças e ao surgimento de novas doenças, possibilidade que um pouco depois a ciência refutou através de pesquisa, ou seja, fatos. No começo de setembro, o tema voltou ao debate no Brasil. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ninguém será obrigado a tomar uma eventual vacina da Covid-19. A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Uma lei assinada pelo próprio presidente em fevereiro diz o contrário. Ela prevê a obrigatoriedade da vacina, apesar de ainda não haver uma data de quando ela estará disponível. Além disso, a obrigatoriedade da imunização está prevista na lei brasileira desde 1975. Vacinar, inclusive, é um dever previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e até adultos estão sujeitos à punição, caso não cumpram. Quem se diz contrário à obrigatoriedade da vacina alega uma suposta violação aos direitos individuais. De acordo com especialistas, apesar do direito à liberdade estar previsto na Constituição, ele não pode ser usado para recusar vacinas. Isso porque ele esbarra em outra lei, a da supremacia do interesse público, que tenta garantir o bem-estar social, impedindo o uso abusivo dos direitos individuais ou a prática de malefícios à coletividade. A vacinação é reconhecidamente uma prática de interesse coletivo. Para poder conversar com alguém que é cético em relação ao coronavírus ou a qualquer assunto, é preciso querer ouvir. Tem que ter uma disponibilidade para ouvir. Para ouvir, é preciso ouvir de verdade, é preciso demonstrar curiosidade e tentar entender aquela opinião, tentar entender de onde vem aquela posição, buscando sempre o confronto de ideias e não de pessoas. Tente entender o lado de quem é cético em relação à Covid-19. Algumas pessoas têm tanto medo que a única escolha é negar. Outras preferem não ver, como se aquela história não as interferisse, não tivesse a ver com a vida delas. Não ajuda em nada o diálogo ser grosseiro, mal educado ou dizer que a pessoa está errada. É preciso achar pontos de conexão. Entretanto, o surgimento de movimentos como o Aglomera Brasil, que como o próprio nome já diz, sugere que os brasileiros comecem a se aglomerar em meio à pandemia, pode impossibilitar a já tão difícil comunicação. Aproveitando o feriado de 7 de setembro, alguns usuários do Twitter começaram a difundir na rede social uma iniciativa para que os brasileiros fossem a praias, cachoeiras, bares e restaurantes. Por mais óbvio que pareça, vale relembrar que ainda não é o momento de realizarmos aglomerações. Apesar de muitas cidades já estarem realizando um movimento de reabertura do comércio e de serviços, a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil subiu e na segunda semana de setembro voltou aos patamares de descontrole da doença. Na avaliação do Imperial College de Londres, o índice é de 1. Isso significa que cada infectado transmite a doença para mais uma pessoa. O distanciamento social e o coronavírus já são assuntos que causam muita preocupação. Por isso, avalie se realmente vale a pena entrar nessa conversa, pelo bem da sua saúde mental e da pessoa com quem deseja conversar. Fique bem e até a próxima semana.